O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste os 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho de hoje se resume em uma coisa que a gente já vivenciou ou já ouviu muitas vezes. Talvez você já falou sobre isso. Eu não pedi para nascer. Quantas pessoas não devem já ter falado isso, né? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para vir neste mundo. Então você percebe claramente que esse eu não pedi para nascer é um ato de revolta. Falava essa semana que dentro de nós tem uma criança mimada, revoltada, que esperneia diante das dificuldades da vida. Esses dias, o psicólogo falou, conversando, falou: padre, o que determina muitas vezes o comportamento de uma pessoa é do 0 aos 2 anos. Ali tem os traumas centrais da vida, onde se a pessoa não trabalha, se ela não desenvolve os talentos, os dons, ela pode ficar paralisada. Ela paralisa, e aí ela não dá certo, ela não consegue casar, ela não consegue desenvolver um matrimônio, não consegue desenvolver uma profissão, não consegue corresponder ao chamado que Deus tem, porque uma pessoa que não se desenvolve afetiva, psicologicamente, ela também não consegue desenvolver espiritualmente.
espiritualmente. E o que são esses talentos? O maior de todos os talentos é a vida. Não tem quem não tenha talento. Deus deu e distribuiu generosamente a vida para nós. Eu não pedi para nascer. Infelizmente, isso que a gente ouve por aí. Por quê? Porque os momentos que vão batendo na porta da nossa existência, às vezes são tão difíceis, são tão complexos, são carregados de tantas incompreensões, que a pessoa não consegue gerenciar o maior dom que ela recebeu de Deus, a vida, a existência. Já que nós estamos aqui, meus irmãos queridos, ao invés de dizer, eu não pedi para nascer, né? Tem música com isso, né? Poesia com isso, etc. Fazem gracinha com isso. Nós que somos cristãos, o que é um cristão? Um cristão é um outro Cristo. Cristianos alter Christus. O cristão é um outro Cristo. Christos significa ungido. O cristão é ungido. Ele tem o dom do Espírito Santo. Ele tem o dom de Deus. Não pode ter cristão nesse mundo que não seja feliz, não seja realizado. No começo do cristianismo, os pagãos olhavam para os cristãos, ou seja, para os ungidos de Deus, os cheios de vida, e diziam entre eles, os pagãos, vejam como eles se amam. Hoje nós celebramos Santo Agostinho, a glória da Igreja Católica. Ontem celebrávamos a sua mãe, Santa Mônica, e Santa Mônica se santificou por interceder por Santo Agostinho, porque ela buscava Jesus com uma força muito grande, e buscando Nosso Senhor, ela também se encontrou. E Agostinho, com 32 para 33 anos, vai ser batizado por Santo Ambrósio de Milão. Mas o que fica bonito na vida de Santa Mônica e Santo Agostinho é que Deus permitiu que Santa Mônica rezasse 32 anos, porque não queria dar somente um filho cristão. Deus queria dar o maior doutor da Igreja Católica. Santo Agostinho, isso quem diz são os especialistas, os teólogos, exegetas, historiadores. Santo Agostinho, depois de São Paulo, é o santo mais expressivo em obras teológicas na Igreja Católica. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em atos. Santo Agostinho não só se deixou levar pela graça de Deus, pois foi batizado já com 32 para 33 anos, mas se tornou sacerdote. Santa Mônica viu um filho sacerdote, e não só sacerdote, também bispo, mas não só bispo, fundador de uma ordem monástica, mas não só fundador, mas também um orador extraordinário, mas não só orador, filósofo e teólogo que era. E não só filósofo e teólogo místico, íntimo dos Sagrados Corações, íntimo da misericórdia. E Santo Agostinho vai deixar para nós obras que mudaram a face da terra. Santo Agostinho é um dos homens mais importantes de todos os tempos, sem dúvida, porque foi fruto da confiança. Gosto muito quando Santa Teresinha diz, né, que a confiança faz milagres. Santa Mônica confiou no ato da misericórdia de Deus, na força da misericórdia de Deus, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua família, e Deus dá abundantemente. Romanos capítulo 5, versículo 20, se cumpre na vida de Santo Agostinho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como superabundou? O maior doutor da Igreja Católica. Olha a força da oração. Santa Mônica
nas dificuldades, ela não disse para Jesus, revoltadinha: eu não pedi para nascer. Muitas vezes os santos, na dificuldade, não disse: eu não pedi para nascer, não ficou revoltado com os pais. Não, pelo contrário, examinou aonde está a dor, onde está a ferida, onde está a mancha do pecado, e escreveu confissões, rasgando seu coração, pedindo misericórdia para Deus. Do ponto de vista psicológico, Santo Agostinho é um gênio, vai descer no mais profundo dos sentimentos, das complexidades humanas, e ali ele vai pedir perdão para Deus. E uma vez pedindo perdão para Deus, ele vai olhar para quem é Deus, De Trinitate, escreve o maior tratado sobre a Santíssima Trindade. Olhando para si, confissões; olhando para Deus, a Trindade; olhando para a história, De Civitate Dei, a cidade de Deus. Ali ele vai mostrar que a história é tecida sobre dois amores. Ele diz: dois amores constituiu duas cidades. O amor pelo homem, o amor de si por si, vai construir uma cidade terrena, a Babilônia, a prostituta, aquela que despreza a Deus a ponto de querer matá-lo e matar os seus seguidores, os cristãos. Mas também existe uma cidade erigida no amor verdadeiro, que é a Jerusalém Celeste, que é a igreja, aqueles que amaram tanto a si mesmo, que amaram tanto a Deus, que esqueceram de si mesmos. São os santos, são os mártires. Dois amores construíram duas cidades. A primeira, a prostituta, a Babilônia, aquela que quer matar Deus, aquela que é deicida. A segunda, a Jerusalém Celeste, aqueles que amam tanto a Deus, amam tanto a verdade, amam tanto o amor, a ponto de esquecer de si mesmo. São os santos, são os mártires, são os verdadeiros cristãos. Que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, como veio sobre a vida de Santa Mônica, numa perseverança incrível na oração, como veio sobre a vida de Santo Agostinho e fez com que ele produzisse muitos talentos. Quantas pessoas enterrando talentos. Tem gente que sabe cantar e não canta para Deus. Tem gente que sabe escrever e não escreve uma palavra, não escreve uma mensagem bonita. Tem gente que sabe falar, sabe se comunicar, não dá catequese. Tem gente que tem o dom do serviço. A pessoa está sempre atenta às coisas e fica ali: o que os outros vão pensar de mim? O que o ciclano vai pensar de mim? Então vai enterrando talentos. Tem pessoas que são chamadas à vida religiosa, chamadas a dizer o seu sim para Deus, num convento, num mosteiro, e por medo vai enterrando talento, e a vida vai passando. Tem gente que é chamado a evangelizar, a se lançar, a ir ao encontro dos outros, e por medo, por revolta, por infantilismo, por uma vida ferida, vai enterrando talento. Interessante que Santo Agostinho também vai comentar o Apocalipse de São João. E nós sabemos que o Apocalipse, as 7 primeiras igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, ela está comentando a história da igreja num todo. Nós vivemos num tempo de revoluções. A nossa vida, a nossa existência, nesse período da igreja que nós encontramos, é um período de revoluções. Padre, o que é revolução? Revolução é não a realidade. Todo revolucionário é um gnóstico. Ele quer fazer com que a realidade se amolde à sua cabeça doente. Isso é revolução. Os santos é o contrário. Eles veem a realidade marcada pelas dificuldades e não ficam querendo mudar a estrutura das coisas, mas abrem a ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo mudem eles mesmos. Isso é santidade. Isso é cidade de Deus. Os revolucionários, eles não estão preocupados consigo, eles estão preocupados com a história, com os outros, com Deus. Eu vou mudar Deus, é o ateísmo. Eu vou mudar a história, é o maniqueísmo. Eu vou mudar os outros, é um psicologismo barato. O revolucionário nunca está disposto a mudar a si mesmo.
porque dá trabalho, porque tem que ser humilde, porque tem que buscar, né? Lucas 11:9, pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque a todo aquele que pede será dado, a todo aquele que procura, acha, a quem bate será aberto. E nós precisamos pedir essa transformação, nós precisamos buscar uma vida verdadeira, nós precisamos bater na porta da misericórdia de Deus, para que venham novos evangelizadores, homens novos, mulheres novas. Como o ser humano hoje, ele não está disposto a pedir, não está disposto a buscar, a bater, a insistir com humildade, com penitência, como foram os santos. Então vamos mudar a Igreja Católica, vamos mudar os sacramentos, protestantismo, revolução, né? Vamos mudar a forma do homem pensar, racionalismo, ateísmo, vamos mudar a estrutura da política na terra, vamos banir o que é sobrenatural, vamos banir a religião, comunismo. Como o homem não quer se deixar transformar por Deus, o homem não quer se deixar moldar por Deus, vamos banir, vamos tirar da nossa frente a população, vamos reduzir a população, pandemia, remedinhos por aí, vamos reduzir, vamos colocar a máquina no lugar de Deus, vamos colocar a internet, vamos colocar o 5G no lugar de Deus. Processos revolucionários. Santo Agostinho nasceu num período, diz São Jerônimo, que a igreja dormiu católica e acordou ariana. O arianismo não cria, não acreditava que Jesus era filho de Deus, que ele tinha a natureza divina. O arianismo não acreditava nisso. E a maioria dos bispos da época de Santo Agostinho, a maioria dos padres da época de Santo Agostinho, a maioria dos cristãos da época de Santo Agostinho chegaram ao absurdo de acreditar numa heresia dizendo que Jesus não é Deus, não é Deus. E hoje também nós vivemos com o modernismo, como diz São Pio X, a soma de todas as heresias. Isso é o modernismo. E quem vai tirar desta crise? Quem vai tirar desse buraco onde o catolicismo caiu? Agora não vai ser Santo Agostinho, ou Santo Tomás de Aquino, ou São João da Cruz, ou um Gregório Magno, um São Leão Magno, grandes, gigantes papas e doutores que vieram. Que venham sim os santos que precisam vir, e eles vão vir, mas quem tirará a igreja desse charco, desse buraco, vai ser Nossa Senhora. É Nossa Senhora quem vai nos tirar, com o triunfo do coração imaculado de Maria. A igreja voltará sim a crer em tudo aquilo que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, e cheia do Espírito Santo, não cheia de si mesma, ela evangelizará ainda todos os povos. Que esse período difícil que nós vivemos, que é um período de confusão doutrinal, Apocalipse capítulo 3, versículo 3, sabe de quem aprendestes a doutrina, por isso guarde, versículo 4, Apocalipse 3, 4, ainda tem em Sardes aqueles que conservam a veste branca, andarão comigo, estarão comigo. Esta veste branca é a fé católica, a fé autêntica, não daqueles revoltadinhos que disseram, não pedi para nascer e se tornaram revolucionários. Estão quebrando tudo por aí, né? Quebrando as artes, quebrando a economia, quebrando a cultura, quebrando a política, fazendo arruaça com o mundo, com a igreja, com a nação cristã, com a civilização cristã que foi construída com suor, sangue, martírio, vida. Peçamos a Deus essa transformação interior, porque assim nós poderemos ver a Deus com mais clareza e a história também com mais clareza. Nós precisamos estudar, nós precisamos ser cristãos de verdade. Que Santo Agostinho,
Santa Mônica, Nossa Senhora, sede de toda a sabedoria, nos envie santos e sábios para que o mundo seja transformado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Trindade Santa, que sois um único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo, príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte dos cristãos, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel confiança dos moribundos, São Miguel socorro muito certo, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel arauto da sentença eterna, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, São Miguel nosso príncipe, São Miguel nosso advogado, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirai os pecados do mundo, rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, nos consagramos a Ti, São Miguel, a nossa vida, o nosso coração, nossa família, nossa paróquia, nossa capela. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima. Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários para conquistar a coroa da vida eterna. Amém. A Nossa Senhora Rainha dos Anjos, augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai as vossas legiões celestes, que sobre vossa ordem e vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança.
Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santo anjo do Senhor, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos,